por Benjamin Fulford. Na semana passada, o representante, dizendo ser da família-chefe da World União Chinesa Ongmen, informou o Branco Dragon Society que o vermelho e verde estavam sob nova liderança. Ele disse que quando os asiáticos movimentos gigantes, a Terra vai tremer, mas nosso objetivo é a paz mundial. Não há muito mais pode ser escrito sobre o vermelho e azul e WDS fala no entanto, você pode ter certeza de grandes eventos vão se desenrolar em breve. Há também muita conversa a partir de múltiplas fontes, incluindo a CIA e do Pentágono que algum tipo de evento financeiro muito maior do que o choque Lehman é iminente. Embora a experiência nos ensinou a ser cauteloso em datas específicas, muitas fontes até mesmo ir tão longe para dizer que será em 19 de abril. Este é o dia em que o Shanghai Gold Exchange irá iniciar a sua plataforma de negociação de ouro destinado a assumir fixação do preço de ouro dos bancos controlados mafia-casarianos. Link na descrição do vídeo. Provavelmente não é coincidência, então, que na semana passada Deutsche Bank admitiu no tribunal que ele manipulou os preços do ouro e da prata e prometeu liberar todas as informações que tem sobre outros grandes bancos envolvidos na manipulação de preços. Então, nós temos os chineses iniciar uma troca de ouro, ao mesmo tempo que os bancos ocidentais que tradicionalmente estabelecem o preço do ouro está sendo tirado do armário publicamente por fraude. O Shanghai Gold Exchange também irá torná-lo possível para os asiáticos para rentabilizar as vastas hordas de ouro off-mercado que supostamente possuem. Isso significa que o yuan chinês vai tornar-se, pelo menos parcialmente, ouro apoiado. Esta é a provável fonte de relatórios como este. Link na descrição do vídeo. Essa reivindicação China vai anunciar que vai lançar um ouro internacional apoiado yuan e parar de aceitar dólares a partir desta semana. Nós não temos sido capazes de confirmar de forma independente isso, mas podemos dizer que o WDS aconselhou os chineses a fazer o movimento como em coordenação com os militares e as agências dos Estados Unidos. Certamente, os ministros das finanças e banqueiros centrais superiores formam as nações do G20 estavam todos reunidos em Washington na semana passada para ambas a serem realizadas regularmente e reuniões de emergência. Os governadores Federal Reserve Board também tinham um monte de reuniões de emergência. Um resultado visível foi notícia historicamente significativa na semana passada sobre a Deposit Insurance Corporation Federal, dizendo os gigantes bancários como JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, New York Mellon Bank e State Street Corp que os seus planos de falência não eram credíveis. Link na descrição do vídeo. Para colocar de outra forma, alguns dos principais bancos e proprietários de Federal Reserve Board Casar Cabal basicamente estão sendo informados de que estão de facto à falência. Fontes do Pentágono e fontes da CIA ambos também nos diz que, quando do Federal Reserve Board presidente Janet Yellen reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e vice-presidente Joe Biden que Yellen pediu os militares dos Estados Unidos para mobilizar para reunir fabricantes de problema e colocá-los em campos de FEMA para evitar tumultos em massa depois de um Fed planejado mover-se para salvar os grandes bancos por roubar as poupanças das pessoas. Deixe o dólar morrer e fazer um buy-in, é como a fonte CIA resumiu a proposta do Yellen. Em qualquer caso, o militar disse que não, que tinha outros planos. E Yellen deveria ter tomado o negócio do ouro oferecido a ela na semana passada pelos asiáticos, enquanto ela teve a chance. Em vez disso, os militares têm agora forçados Yellen para obter o Fed para enviar e publicar carta a JP Morgan para deixar o mundo saber que é instável. Pressão militar também estava por trás do aviso FDIC para os 5 grandes bancos mencionados acima. Como resultado, Wells Fargo e outros bancos começaram a formar pessoal para um cenário de emergência. Os militares dos Estados Unidos também estão trabalhando ativamente para criar um novo governo. Emitiu dólares feito com prata e ouro asiático para manter a economia dos Estados Unidos em execução após o colapso do sistema bancário e escravidão por dívida babilônico da máfia Khazar, fontes WDS dizer. A situação não é muito melhor na Europa. O FMI afirmou publicamente na semana passada os bancos europeus têm 900 bilhões de euros de dívida ruim e que não podia mais adiar a lidar com ele.
É um palpite muito bom. Os números reais de inadimplência são muito piores do que aquilo que o FMI está disposto a admitir. Em outras palavras, muitos dos principais bancos europeus também são, provavelmente, à falência. Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse e UBS estão a ser examinados pelas autoridades reguladoras para ver se eles são solventes, fontes russas dizem. Isso pode ser por isso que os oligarcas da máfia casarianos de repente lançaram campanhas na Europa e os Estados Unidos para fechar paraísos fiscais e forçar ou atrair o mundo, de os 31 dólares trilhões em dinheiro offshore para a Europa ou os Estados Unidos, onde eles podem confiscá-lo e evitar a falência. Fontes da CIA dizem que os Rothschilds já conseguiu atrair trilhões de dólares em Reno, Nevada com esta farsa barata motel. Você pode ter certeza que não é o seu próprio dinheiro offshore que pretendem repatriar. Algum dinheiro que é certo para ser confiscado é dólares norte-americanos, participações denominadas da Arábia Saudita. Na semana passada houve mídia propaganda corporativa relata que a Arábia Saudita poderia vender centenas de bilhões de valor de seus ativos norte-americanos e títulos do Tesouro dólares, se o governo dos Estados Unidos divulgou os 28 páginas secretas do relatório de 911 ou se permitiu às famílias das vítimas do 911 processar a Arábia Saudita. Link na descrição do vídeo. No entanto, a Arábia Saudita não tem essa escolha e, em vez, vai descobrir que suas participações norte-americanos já foram confiscados. Mesmo com a ajuda da Turquia e de Israel, os Estados Unidos e a Rússia poderia esmagá-los como insetos se opor a essa perda. Na verdade, de acordo com fontes do Pentágono, o presidente Obama será visitar a Arábia Saudita nesta semana para lê-los o ato de motim e forçá-los a parar a sua dificuldade em fazer ao redor do mundo. Além disso, Obama vai liberar as 28 páginas depois que ele retorna da visita, dizem as fontes. Ao mesmo tempo que Obama visita a Arábia Saudita, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi convocado para Moscou. Lá, ele será informado para devolver o Golã Heights da Síria e cumprir outras resoluções da ONU sobre Israel, ou então ele irá ser confrontado com sanções e que todas as opções estarão sobre a mesa. Isto poderia significar um bloqueio total de Israel. Além disso, as fontes dizem que Obama, apoiado pelos militares dos Estados Unidos, não usará o habitual veto dos Estados Unidos para salvar Israel de sanções da ONU. Os russos também serão pedindo o retorno do ouro roubado do czar da Rússia pela família Rothschild, os verdadeiros governantes de Israel, dizem as fontes. A Biblioteca Banco do Japão tem um relatório sobre navios de guerra japoneses que chegam em Vladivostok em 1918 para evacuar 10 toneladas de ouro do czar antes de os comunistas poderiam obter um porão dele. Este ouro foi mais tarde enviado para Londres, de acordo com o Bosch. Este é provavelmente apenas a ponta do iceberg e falta o ouro russo. Falando sobre o ouro roubado, há uma enxurrada de atividades acontecendo em conexão com esconderijos de ouro na Indonésia. Esta semana, o presidente indonésio Joko Widodo, Jokowi, está a visitar a Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Holanda para discutir o ouro da Indonésia, entre outras coisas. Acontece que o ouro foi trazido pelo significado japonês que foi tomada a partir de outros países asiáticos, que agora estão reivindicando os direitos a ele, fontes da CIA na Indonésia dizer. Os europeus também cobiçaram esse ouro. Fotografias do local do ouro da Indonésia pode ser disponibilizado aos interessados, dizem as fontes. Em qualquer caso, no final do dia, ele provavelmente irá demorar um acordo entre os chapéus do Pentágono brancos, WDS, e os chineses de resolver o caso. Um público de assinar os Estados Unidos chapéus brancos e os chineses já estão atingindo ofertas pode ser confirmado pelo fato de que na semana passada os chineses levaram infraestrutura Banco Asiático de Investimento e do Banco Mundial controlada dos Estados Unidos anunciou seu primeiro projeto financiado conjuntamente. Link na descrição do vídeo. O próximo passo é a rampa até a escala de investimentos de bilhões para os trilhões de dólares. Outro negócio que está sendo trabalhado entre o WDS e as preocupações chinesas Japão.
O primeiro-ministro Shinzo Abe, que em última análise se reporta aos irmãos Aniel e Evelyn de Rothschild, precisa ir. Os dois lados concordam. Os chineses tinham sido empurrando para o longo prazo político e poder corretor de Ichiro Ozawa, mas ele era muito anti-americano para o gosto do Pentágono, fontes envolvidas nas negociações dizer. Por essa razão Ijo Higashi Kokubaru, um talento de televisão e ex-governador da província de Miyazaki, está sendo considerado como substituto de Abe, dizem as fontes. Higashi Kokubaru presidiria um jubileu e uma redistribuição de ativos, dizem. O outro desenvolvimento é que o Japão está agora se preparando para legalizar totalmente maconha e dar o controle da bonança de negócios resultante para sociedades secretas asiáticos. Otsuka Pharmaceuticals, entretanto, está planejando para ser um jogador importante na indústria da maconha medicinal, fontes das sociedades secretas asiáticos dizer. Ainda sobre o tema do Japão, o terremoto na semana passada no sul do Japão aparece, a partir de evidências seismográficas e outros, até ter sido uma catástrofe natural. O anel vulcânico de fogo ao redor da bacia do Pacífico é muito ativo porque um novo continente está nascendo no meio do Oceano Pacífico, de acordo com fontes do GP2 Freemason. Isso não vai acontecer durante a noite, claro, mas já novas ilhas estão nascendo na região. Correção. No 18 de abril o Weekly Geopolitical News and Analysis primeiro informou que evidências seismográficas do terremoto 16 de abril no sul do Japão mostrou que era um terremoto natural. Isso foi errado. Abaixo está a evidência seismográfica do Instituto Nacional de Pesquisa de Ciências da Terra e Prevenção de Desastres. Link na descrição do vídeo. Ele mostra muito claramente o terremoto tem a assinatura de uma explosão nuclear subterrânea e não um terremoto natural. Veja aqui um contraste entre um terremoto natural e uma explosão nuclear. Walter 2. Benjamin Fulford tem trabalhado no Japão como correspondente da Knight Ridder, a International Financing Review, a edição Nikkei Shimbun inglês, Eu sou do China Morning Post, antes de passar à revista Forbes, onde ele era o chefe asiático boreal de 1998 a 2005. Sua relatórios da investigação prosseguida a escândalos no mundo governamental e empresarial japonês. Depois de deixar a Forbes, ele escreveu uma série de livros em japonês, alguns dos quais se tornaram best-sellers, e começou a publicar na internet. Fonte: Benjamin Fulford, Semanal Geopolítico News e Analysis.